Olá, boa noite pessoal que está chegando aí. Quero dar uma boa noite para vocês. Hoje temos um momento muito especial aqui no blog Mamãe Real, que é uma live super especial com o pastor Juscelio. A gente já teve algumas lives juntas, eu e o pastor Juscelio, e é sempre uma bênção. E a última live que a gente fez junto foi assim, uma bênção muito grande, muito comentário das mães que foram realmente tocadas por esse assunto de comunicação com os filhos. E na última live a gente falou por 5 razões, né? Porque os meus filhos não falam comigo, não se abrem durante a adolescência. E hoje a gente vai falar sobre 5 razões porque os meus filhos não me escutam, né? Então foi algo muito legal essa primeira live que a gente fez dentro desse tema. E o que eu acho interessante desse tema de adolescência, né? É que, na verdade, assim, a gente pode observar que o que acontece na adolescência muitas vezes é reflexo de algo que já vem acontecido na infância e na pré-adolescência. Então, às vezes você pode pensar, não tenho filho ainda adolescente, pré-adolescente, esse assunto não é para mim. Mas, na verdade, como a gente estabelece a comunicação com os nossos filhos, desde a primeira infância e depois conforme eles vão crescendo, 5, 6, 7 anos de idade, esse padrão, né, vai afetar como a comunicação vai ser lá na adolescência. Então, às vezes, problemas que já estão na infância, mas eles estão ali cobertos, mascarados, porque os nossos filhos são pequenos, eles se submetem a nós pela nossa autoridade. Lá na adolescência é como se pusesse uma lupa e esse problema fica mais visto, né? Mais relevante. Então, eu queria convidar vocês, mamães que estão chegando aí, boa noite, Ana. Boa noite, para mandar um convite para quem quiser participar aí com a gente da live, né? Falar da live, divulgar aí, que a gente vai começar. E hoje a gente vai conversar com o pastor Juscelio. Eu vou pedir para ele entrar aqui com a gente na live. Vou convidar, mandar o convite aqui para ele. Para a gente começar essa live sobre questão de comunicação com os filhos. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo beleza? Olá, boa noite. Tudo beleza, Tati? Que bom estar aqui mais uma vez, né? Glória a Deus. Obrigado, pastor Juscelio, pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui compartilhando seu conhecimento aí, né? Um pastor que ministra cursos nessa área, o pastor ministra vários cursos na área da família, Universidade da Família, alcançando o coração do adolescente. É um pai já de filhos adultos, então já passou por todas essas fases que a gente está mencionando, né? Esposo da Adriana. Então tem muito para compartilhar com a gente. Obrigado, pastor, por aceitar o convite, por estar aqui compartilhando tão generosamente todo esse conhecimento de tantos anos que o senhor adquiriu. Realmente, sabe, Tatiana, eu me sinto privilegiado, né? Na verdade, o privilégio é nosso de poder estar aqui expondo algumas das coisas assim que Deus já nos fez compreender ao longo desses anos, né? Então, um dia a gente se dispôs, né? Um dia a gente fomos alcançados, um dia a gente resolveu mudar, e aí resolvemos, né, além de ser abençoados, aí começar a ser um abençoador, né? E Deus foi, sabe, descortinando, né? Foi abrindo os nossos olhos e mostrando para nós, né, coisas assim que muitos hoje em dia, né, ainda não conhecem. E nós já temos o privilégio de conhecer. Então, assim como de graça, né, nós recebemos, de graça nós estamos tentando passar. Amém, glória a Deus. E realmente é uma alegria, né? Quando a gente pode compartilhar algo que o Senhor nos ensinou e a gente vê pessoas sendo edificadas, isso edifica a nossa fé. Então a gente agradece muito a tua presença, agradeço o pessoal que está acompanhando. Eu sei que muita gente assiste na hora e muita gente assiste depois, num momento que é mais conveniente. Essa live vai ficar gravada no Instagram. Depois você pode assistir no Instagram, o pastor sempre coloca no YouTube também, compartilhar com os amigos, mas eu quero agradecer a participação de vocês. Se vocês quiserem colocar aí no comentário, né, a idade dos filhos, se são crianças, adolescentes, para a gente saber um pouquinho de quem está participando,
fica à vontade, né? E eu quero te pedir, pastor, como de costume, se a gente pode começar a nossa live com uma oração. Claro, com certeza, né? Eu acho que é a forma mais correta, né? Isso mesmo. Amém? Amém. Oramos então. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, Pai, pela tua proteção, pela tua provisão, pelo privilégio, Senhor, que temos, ó Pai, de estarmos nessa noite, Pai, aqui nesta live, Senhor, falando, Senhor, sobre família, Pai. Família, Senhor, primeiramente, Senhor, nasceu, Pai, no teu coração. Ó Deus, e estamos aqui, Senhor, não para expor, Senhor, a minha vontade, ou a vontade da Tatiana, Senhor, ou algo mágico, Senhor, não, Pai. Mas nós estamos aqui para expor, Senhor, a tua palavra, Pai, que é verdade e é vida, Senhor, para cada um de nós. Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, pastor. Então, a gente teve uma live algumas semanas atrás com 5 razões porque o meu filho adolescente não fala comigo, né? E foi muito interessante. Deus Isso falou mesmo. muito comigo, me ensinou muito através daquela live, porque eu tô entrando nessa fase, meu filho mais velho tem 12 anos, mas assim, eu fiquei me observando desde que a gente fez aquela live, porque quando a gente aprende, a gente começa a se policiar e o Espírito Santo mostra pra gente, né? E eu vou confessar para o pastor, né, e para todo mundo que não é fácil às vezes ouvir os filhos, principalmente assim, 3 filhos, na escadinha ali, a gente passa muito tempo junto. Então, o que acontece? Às vezes eu não estou ouvindo porque estou fazendo alguma outra coisa, ou às vezes eu até estou ouvindo, mas logo vem a interrupção do menor que precisa de uma ajuda com alguma coisa e tal. E esses dias meu filho me falou, mãe, você não deixa eu terminar a frase. Aí eu lembrei da live e falei, meu Deus, é verdade, filho, já vou te deixar terminar a frase, deixa eu resolver aqui com o teu irmão pequeno, e a mamãe agora vai ser toda ouvidos para você. Então é um desafio que a gente tem por causa da correria, por causa, né, outros filhos que necessitam atenção também e tudo mais, mas é maravilhoso, né? Naquela live, vocês podem voltar depois lá no IGTV, né? E assistir a live passada, que nos ensina muito sobre por que os filhos não falam conosco. E às vezes não é porque eles não querem falar, mas é porque eles percebem que a gente não está ouvindo, a gente não está prestando atenção, a gente não está inteiro ali. Então, tô dando um pequeno resumo, né, pastor? E hoje o assunto é outro. Qual é o Isso. assunto? É de comunicação também, parecido, mas outro. Qual que é o assunto, pastor? É porque que os filhos não escutam a gente, né? Por que que eles não nos ouvem, na verdade? A outra live era porque que eles não falavam com a Ah, gente, é, né? E essa é porque que eles não nos ouvem, é. né? E essa é uma Então, recuperação. Tatiana, né? Perdão, pode continuar. Oi? Pode continuar, desculpa. Então, né? Você disse que você está se policiando e tal, e às vezes se pega, né? Errando, mas assim somos todos nós. Nós não somos perfeitos, né? E é isso que o Senhor quer da gente. Ele quer que a gente tenha no coração e esteja em evidência, sabe, a palavra dele. Quando a gente errar, o Espírito Santo avisa, ó, você está pisando na bola aqui. Né? O lindo, o interessante é que quando a gente percebe isso, aí a gente vai consertando, a gente vai errando cada vez menos, né? E vai ficando cada vez melhor, né? Até porque o relacionamento com o nosso filho vai melhorar. Amém. Então, como é gostoso, de repente, dar atenção para algum amigo, para alguma amiga, né? Não é gostoso a gente conversar e tal, né? Então, isso vai ser dessa forma também com os nossos filhos, né? E eles vão crescendo, depois se tornam adultos, como já é o nosso caso, né? Então, fica, assim, algo muito maravilhoso. Aí você vê que realmente valeu a pena. A gente não pensa a curto prazo somente, né? Mas principalmente a longo prazo. Amém, é verdade, pastor. E eu aprendi muito com essa live, estou animada para essa de hoje. Por que que os nossos filhos não nos escutam, nos ouvem muitas vezes? Isso é uma reclamação muito recorrente de mães, até de criança pequena. Meu filho não me ouve. E quando o filho chega numa adolescência, num outro nível, né? De não ouvir. Às vezes a criança pequena não ouve, você chamando ali para ir tomar banho, para vir jantar.
e conforme vai crescendo, esse problema vai mudando um pouquinho de carinha, mas continua o mesmo. Muitos pais, mães reclamam que o filho não ouve. Então, o senhor quer dar uma introdução para a gente nesse assunto, com relação à questão dos filhos escutarem a gente? Então, você falou no início ali que a adolescência é o reflexo da infância, né? E realmente é. Às vezes, né, a gente vê pais dizendo assim, é porque ele tem uma personalidade forte, é por isso que ele não ouve, é por isso que ele nem presta atenção no que a gente diz, é por isso que ele não obedece, né? E ficam dando desculpinhas, né? Uma vez um colega da gente, que fez o curso com a gente, já há muitos anos atrás, né, ele disse que achava bonitinho o filho dele de 4 anos dar tapinha assim no rosto dele. Aí ele disse assim, hoje meu filho tem 14 anos e ele quer continuar batendo no meu rosto, só que agora, né, com a mão fechada. Então, hoje eu não acho mais engraçado. É porque ele achava engraçadinho quando o filho era pequeno, né? Então, a gente, né, se você tem filhos pequenos, né, você é um privilegiado, porque você pode consertar agora, você pode prevenir. E já diz o ditado, né, que prevenir é melhor do que remediar, né? Mas se você tem um filho adolescente, você está passando, né, por esse problema do filho não escutar você, não se desespere, né? Porque hoje aqui nós vamos dar algumas razões porque os filhos não escutam. E você vai poder fazer, então, diferente do que você está fazendo, né? Você tem a solução, porque quem tem Cristo, quem tem Jesus, tem a solução. A palavra do Senhor, ela tem solução para tudo, né? E aqui, Tatiana, né, antes de eu citar um trecho aqui, né, uma frase do teu livro, né, eu quero dizer assim que hoje em dia nós temos falado muito sobre propósito, né? A gente sabe que tudo é criado para um propósito, né? O Instagram, né, esses vídeos ao vivo, como a gente está fazendo aqui, essas lives, tem um propósito, né? O próprio celular é um propósito, né? O meu óculos aqui tem um propósito, fone de ouvido tem um propósito. Tudo que o homem cria tem um propósito, né? E nós fomos criados também com um propósito, né? A gente não nasceu por acaso, né? Então, existem muitos propósitos. E o da paternidade qual é? Né? Também tem o propósito da paternidade. Tem aqueles que estão, digamos assim, meio implícitos na palavra, né, de Deus, mas o da paternidade está muito explícito. E eu gostaria de citar 2 textos aqui, né? O primeiro é Efésios 6:4. O apóstolo Paulo diz lá, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Esse é um dos propósitos, né, da paternidade. O segundo está lá em Deuteronômio 6, versos do 5 ao 9, um texto bem conhecido, que até eu quero colocar como base da nossa live de hoje, que diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu vou acrescentar uma palavrinha aqui por minha conta e risco. Vou repetir a frase. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, pai, de toda a tua alma, mãe, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, diz o Senhor, estarão no teu coração, pai, estarão no teu coração, mãe, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinais na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, né, aqui nesses versículos fala, né, que nós devemos nos comunicar com os filhos, nós devemos inculcar no coração ou na mente, né, na cabeça dos filhos a palavra de Deus, né? Mas como fazer isso se eles não nos ouvem, né? Por que será? E aí eu queria citar, né, um texto, uma frase, né,
do livro da Tatiana, né? Que está lá na página 25. Lá diz assim: há uma pressão social, cujo objetivo é a promoção de uma educação que não educa, a fim de que essa geração, quando for jovem ou adulta, seja uma geração de gente fraca, acrítica, de alma insensível e escravizada por convicções à margem da vontade de Deus. Né? Então, essa frase, esse texto está lá no livro Maternidade Presente ao Fardo, né, de autoria da Tatiana, na página 25. Eu achei muito pertinente, né, para a live de hoje também, porque nós, como pais, nós não queremos errar, né? Nós queremos fazer o correto e, como cristãos, nós queremos, né, que eles realmente, que a gente transmita a palavra de Deus para eles. Mas só que, de repente, a nossa fonte não é a palavra de Deus. A nossa fonte é um jornal, a nossa fonte é uma revista, a nossa fonte é um blog de paternidade que não é cristão, não é como o blog Mamãe é Real da Tatiana aí, né? Então a nossa fonte está suja, a nossa fonte está contaminada. E a gente não sabe o porquê. Eu estou tomando dessa água, mas essa água, em vez de me fazer bem, está fazendo mal, né? Então, eu acho que essa seria assim uma pequena, uma breve introdução desse assunto, né? A gente deve olhar a fonte. Teve uma vez um pai, num treinamento que a gente já dá numa igreja, né, que não é aqui em Curitiba, não é a nossa igreja, não é aqui em Curitiba, não é nem no Paraná. E essa pessoa, esse pai, disse assim: pastor, eu vi ontem como é que é o programa da Globo que passa na sexta-noite? Globo Repórter? Globo Repórter, né? Isso. Isso, é. Eu vi lá no Globo Repórter que a paternidade, eu falei: meu filho, fique com a palavra de Deus. É, Veja como é fácil da gente aceitar como verdadeiro o que passa como notícia, o que passa umas mentiras travestidas de verdades, né? Então, a gente precisa sempre confrontá-las com a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre, sempre terá razão. Mesmo que no nosso entendimento, a princípio, pareça que não. Mas se a gente abrir mão do nosso eu, né, do nosso pensamento, do nosso entendimento e ficar com a palavra de Deus, a gente vai ver que vai dar certo. é verdade. Muito interessante isso que você falou, né, pastor? E o texto que você leu de Deuteronômio, porque a palavra realmente diz que primeiro a gente precisa amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. O entendimento é a forma como a gente vê as coisas, para daí a gente passar isso para os nossos filhos. Então, isso que o senhor está falando da fonte, da onde a gente tem se alimentado, se a nossa vida é uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, como que a gente vai passar uma coisa que a gente mesmo não vive para os nossos filhos, né? Aí que começam, né, os problemas e os choques. Então, é muito interessante isso que o senhor colocou como introdução, né? É muito edificante. E para dar segmento, né, que o tempo voa, então a gente hoje está falando sobre 5 desafios que os filhos não ouvem, né? Então, qual que seria a primeira razão que essa fonte é baseada num curso, né, que o pastor já ministrou, que é Alcançando o Coração do Adolescente. Qual é essa primeira razão que é colocada? Por que os adolescentes, que os filhos em geral, não escutam os pais? Então, eu queria pontuar aqui como primeira, né, que os filhos dizem assim: eu sei tanto quanto os meus pais. Oh, Né? Então, quando os pais eles estão inseguros, né, naquilo que eles passam para os filhos, nas suas convicções, nas suas decisões, né, o filho percebe isso. Por mais que a gente tenta, né, fazer com que o nosso filho não perceba, ele vai perceber. O exemplo que eu dou, né, é tipo assim: às vezes eu acho assim, todos nós, né, pelo menos nós adultos, né, depois eu quero que você confirme se você já passou por isso. Você pega uma carona, né, com alguém que não faz não comete nenhum erro na direção, mas ele não te passa segurança, né? Você vai ali, você vai com medo, né?
Então, é algo que ele não falou para você, ele não cometeu nenhum erro, mas ele não te passa segurança. Né? Dessa forma, somos nós, né, quando não estamos convictos, quando não temos absoluta certeza daquilo que a gente quer. Né? Os nossos filhos percebem isso. Né? Então, a gente precisa aprender bem, saber o que a gente quer, precisamos conversar com o nosso cônjuge, né, com a esposa ou com o marido, né, e aí, né, ter definições. Né, um exemplo que eu dou, né, tipo assim, eu vou usar o trânsito mais uma vez, né, aqui como exemplo, né. Quando eu pego o carro, vou sair no trânsito aí, né, eu vejo o semáforo vermelho. Eu sei o que é requerido de mim, que é eu preciso parar. Quando o semáforo fica vermelho, eu preciso parar. Eu não tenho que abrir a cartilha ali, eu não tenho que ligar para alguém, eu não tenho. Ah, meu Deus, o semáforo ficou vermelho, o que eu faço agora? Não, sabe? E nós, como pais, também já devemos, talvez alguma coisa escape, né? Talvez a gente não consiga abranger 100%, mas que isso seja a exceção e não a regra, né? Muitos pais é que eles não se comunicam com os filhos desde pequenos e só dão ordens, é só quando os filhos erram, é só quando os filhos pisam na bola, é só quando os filhos vêm pedir alguma coisa que o pai vai dar instrução. Ele não parou para pensar nisso antes. Ele não parou para pensar, ó, aquele colega do nosso filho, que já é adolescente, igual ao nosso filho, quando ele vier pedir, né, quando o nosso filho vier pedir para que ele vá dormir na casa desse colega, a gente não pode deixar. E não pode deixar por esse motivo, por aquele motivo. Já tem que ver antes, e mais do que conversar com a esposa, mais do que estar alinhado com a esposa, né, ou com o marido, nesse sentido, é você estar chamando o teu filho. Antes que ele pensa para vir dormir lá, né? Você já chama ele, você diz, filho, a gente quer conversar com você, a gente quer perguntar para você o que você acha daquele teu colega lá. Mesmo que esse colega seja da igreja. Muito mais se esse amigo, se esse colega for da escola, de uma escola que não é cristã, e se esse amigo não for cristão, né? Então a gente precisa fazer isso antes. Por quê? Porque quando a gente deixa, né, para fazer isso só quando o nosso filho pede, né, aí a gente vai mostrar, né, insegurança. E o nosso filho percebe. E se ele já era desobediente na infância, né, então agora na adolescência ele vai desobedecer. Né, e ele vai fazer mesmo que o pai diga que não. Né? E se porque ele vai achar que ele conhece mais, né? Ele sabe mais sobre o assunto que o próprio pai. Porque o pai vive errando, o pai vive cometendo, né, essas gafes aí, né? De repente até o pai, poxa vida, né? Talvez eu possa te deixar, mas é só dessa vez aí. A próxima vez você não vai. Entende? Aí esse filho acaba, né, cometendo o erro, sabe? Se tornando sábio aos próprios olhos. Né? Provérbios 26:12 diz assim, tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, a parte B do versículo 16, ele também orienta assim, não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que é ser sábio aos próprios olhos? É a gente achar que sabe quando na verdade a gente não sabe. Né? Então, quando a gente permite que os nossos filhos sejam sábios aos próprios olhos, a gente está permitindo, né, que ele pensa que sabe quando na verdade não sabe. Ele pode até saber, só que ele não tem a maturidade. E se você me permite, Tatiana, né, os nossos ouvintes aí também, vou usar mais uma vez o trânsito aqui como o veículo, como, né, eu não programei isso, mas é o que está vindo da minha mente.
Então, assim, né? Quando o adolescente de 14 anos ele sabe dirigir, você dá um carro para ele sabe, né, conduzir o carro, né? Ele não pode tirar a CNH, pelo menos aqui no Brasil não. Por quê? Se ele sabe dirigir? É porque lhe falta maturidade. Ele vai querer andar mais do que ele deve, vai querer, né, a velocidade maior do que ele deve, né? Ele vai querer, de repente, fazer uma curva em alta velocidade, ele vai querer fazer, quer dizer, ele não vai ter maturidade para aquilo. Ele vai ser um sábio aos próprios olhos. E é por isso que a lei não permite. Então, isso que quer dizer sabe aos seus próprios olhos. Ele até sabe na teoria, mas na prática ele não tem aquela maturidade toda. Né? E quando o pai, né, e a mãe, por exemplo, estão conversando, ou o pai está conversando com uma visita, e os filhos são pequenos, né, e o filho vem e interrompe o pai, ou o pai diz assim, olha, ontem aconteceu outra coisa. Pai, não foi ontem não, foi anteontem. Sabe? E o pai deixa isso passar e até ri, sabe? E incentiva o filho a fazer isso. Isso o pai está criando um filho sábio aos próprios olhos. E na adolescência vai refletir, né? Então o pai fala que não, mas eu sei mais do que meu pai. Então, o que o meu pai fala, o que minha mãe fala, eu não vou ouvir. Entra no ouvido e sai no outro. Né? Então, esse é um dos motivos porque os filhos, né, não ouvem os pais. Muito interessante, pastor, até aqui para a realidade nos Estados Unidos, né? Que é muito comum, às vezes os pais vêm como imigrantes, vão fazer um trabalho mais simples e tudo mais, e os filhos nascem aqui, crescem aqui, falam inglês perfeito e tudo, então tem essa tendência, né? Mas meu pai nem fala inglês direito, minha mãe, eu que sei desse país, eu sou americano, né? E é a questão de criar filhos que aprendem a nos honrar desde cedo, né? Se a gente enxinga neles esse respeito pela autoridade, que eles precisam nos honrar como pai e mãe, né? Então, quando chegar na adolescência, vai ser muito mais fácil, né? E eu estava lendo com os meninos Deuteronômio, a gente está estudando cada livro da Bíblia, e eu achei interessante que tem um trecho que Moisés orienta que a partir daquele momento, quando vem os reis que vão começar a governar Israel, ele fala que o rei deve copiar todas as instruções do Senhor e meditar nelas todos os dias, para que não se torne orgulhoso e não ache que sabe mais do que todos os cidadãos do reino. Então, eu fiquei falando para os meus filhos: ó, por que vocês têm que estar estudando a palavra de todo dia de Deus? A gente tem que todo dia voltar para a palavra. E fiquei ministrando na vida deles, né? A importância de estar na palavra para que a gente não se torne orgulhoso, para que eles lembrem que eles precisam honrar pai e mãe, né? Que existe uma bênção de Deus em cima disso. Então, realmente, a gente criar os nossos filhos sabendo nos honrar e indo sempre para a palavra de Deus, eu acho que é uma coisa linda, né? Com certeza, né? E além disso, né, os pais prometem, ó, se você me desobedecer, vai ter tal consequência. E aí o filho desobedece, a consequência não vem, ou seja, os pais não cumprem, né, aquilo que eles dizem, né? Não cumprem nem o que é de ruim, entre aspas, que seria o castigo, a correção, né? Ruim a curto prazo, né? E nem o que é de bom. Olha, final de semana nós vamos passear, se der sol nós vamos passear, nós vamos, né, fazer uma viagem e tal, né? E esse pai acaba não cumprindo, né? Então, a gente precisa, né, rever os nossos conceitos, né? Porque, na verdade, né, o problema está em nós, como pais, né? Então, os filhos não ouvirem é somente a consequência dos nossos erros, das nossas falhas. Então, a segunda razão seria essa, pastor? Não, não, essa é Ah, só para só uma extra. complementar, só para Ok. ter. Então, vamos lá. Qual que é a Isso, só segunda para. razão para que os filhos muitas vezes não nos ouvem como pais? Então, os filhos dizem assim, né? Meus pais não fazem o que dizem, Meus pais não fazem por isso. que eu devo ouvi-los? Né? Então é aquela história, né? Aquele velho deitado, não, aquele velho ditado, né? Que diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Quando os filhos são crianças, há muitas razões, né? Que a criança não pode subir numa escada, mas o pai sobe, né?
O filho não pode, de repente, lavar uma louça quando muito pequeno, mas o pai tem que lavar, né? A mãe tem que lavar. Então são coisas que o filho ele não leva para esse lado, porque ele sabe que ainda não adquiriu maturidade. Agora, quando se vai para a área moral, aí tem que valer tanto para o filho quanto para o pai, né? Então, quando o pai diz para o filho, né, que o filho sempre precisa dizer a verdade, né? Mas o filho manda o pai mentir quando alguém bate, né, a campainha, toca a campainha, diz que eu não estou, né? Já está, né, dentro disso aí, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, nos olhos dos adolescentes, né, isso é hipocrisia, eles percebem muito bem. Então, se, poxa, meu pai diz uma coisa e não cumpre, por que que eu vou ouvi-lo? Entende? Então, muitas vezes a gente julga o professor dos nossos filhos, né? Julga os colegas dos nossos filhos, né? Ensina para os nossos filhos quais são a moral verdadeiramente, né? E os nossos filhos começam a fazer isso, eles começam a julgar, né, as outras pessoas conforme aquilo que nós ensinamos. E julgam até mesmo a nós. E aí a gente não aceita, a gente até fica bravo. E eu vou contar um erro meu aqui, né? Então a gente morava num pequeno condomínio de 4 casas e tinha um portão principal. E a gente era bem colega ali com os vizinhos, e todos poderiam, digamos assim, fazer festa na sexta-feira ou no sábado, né? Poderiam ter até carros, digamos assim, ali meio que estorvando e tal, que os vizinhos não ficariam bravos, né? E um dia chegamos em casa lá tal, até o vizinho teve que chamar lá as visitas para tirar o carro para a gente entrar e tal. E naquela noite era uma segunda-feira, mas era véspera de feriado. Na terça-feira seria feriado. E um dos vizinhos, aí eles não eram cristãos e tal, bebiam, né? E das visitas foi tirar o carro lá, bateu no portão principal. Entortou o portão principal. Aí, né, não funcionava mais o controle e tinha que puxar aquele portão lá com tudo, né? Assim, tinha que fazer muita força. Então isso foi na amanhecer terça-feira. Aí o vizinho veio e disse, olha, foi a visita minha que bateu e tal, a gente vai arrumar o portão, fique tranquilo e tal. Ah, beleza. Chegou no sábado, e o portão estava daquele jeito. Aí eu fui levar o Evandro, que era adolescente, eu fui levar ele na igreja para um ensaio, e eu falei, ó, o Juliano, até eu citei o nome dele aqui, né? O Juliano disse que ia arrumar o portão, terça-feira, hoje é sábado, ele não arrumou ainda. E falei um monte, né? Aí o Evandro assim, ô pai, mas não é o pai que diz assim para a gente não julgar os outros? Ah, E, e o pai está julgando o vizinho? Aí na hora eu fiquei bravo, né? Falei, não, mas olha só, foi terça-feira, hoje é sábado, já deu tempo e tal, né? E fui, levei ele na igreja e tal. Aí saí de lá e o Espírito Santo falou comigo, né? Ah, é assim que você ensina o teu filho? Você ensina uma coisa e faz outra, é. né? Aí, quando eu fui buscá-lo, o Espírito Santo disse assim, ó, peça perdão para ele agora. Diga que ele estava certo, que você está errado, né? Aí, e outra vozinha, né, que não é de Deus, que não é do Espírito Santo, deixa para lá. Já passou, ele até esqueceu, né? Mas eu disse, não, eu vou dar ouvido, a escolha é minha. Eu escolhi ouvir o Espírito Santo. Disse, filho, né, você tem razão. Eu fiquei nervoso na hora e eu fiz tudo errado, né? Realmente eu não poderia julgar o nosso vizinho. Mas quem sabe ele está procurando um lugar bom, que tem um preço bom, né? E 2 ou 3 dias depois, realmente, o portão, né, ele mandou consertar e ficou tudo bem. Então, a gente comete erro, né? E é muito fácil a gente julgar os outros. A gente julga as nossas ações
pelas nossas intenções. Deu errado, né? Mas a minha intenção era boa. É. Agora, a gente julga a intenção dos outros pelas ações deles. A gente inverte, né? Então, e aí os nossos filhos percebem se a gente, né, realmente falar uma coisa e fizer outra, eles não vão nos ouvir mais. Então, essa é a segunda razão, Tatiana. E principalmente nós que declaramos que servimos a Jesus e somos filhos de Deus, né? Se a gente declara uma coisa com a boca e vive outra, isso gera um choque muito grande na criança, até com relação à fé, com relação à igreja, né? Então, realmente, é muito importante esse alerta, pastor. Eu diria assim que até, né, assim, o principal é realmente para nós pais cristãos, né? Porque nós somos diferentes desse mundo, nós pregamos algo diferente, né? E a gente prega isso para os nossos filhos e de repente a gente prega algo diferente do mundo, mas as nossas ações não são diferentes da do mundo, são iguais. Aí gera confusão. Aí não tem jeito. Aí gera confusão. E a palavra nos diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, e que tudo fora disso não serve, né? Então, realmente, a gente tem que aprender. Claro que, como o pastor contou do teu exemplo pessoal, eu tenho exemplos na minha vida também de momentos que perdi a cabeça, fui num lugar fazer uma compra e eles, né, foram desonestos com o produto, fiquei brava, fui meio grosseira com a dona do lugar e depois tive que chegar para ela e para os meus filhos e falar, eu não devia ter feito isso, né? E as crianças ficam surpresas com essa atitude de humildade. A gente fala, não, mãe, mas você estava certo. Eu falo, não, eu até estava certo num certo ponto, mas a Bíblia fala que a gente tem que irar, mas não pode pecar, né? E a mamãe extrapolou essa linha e eu peço perdão para vocês. Então é algo que a gente ensina, além de ensinar que a gente vive aquilo que a gente prega, a gente ensina para eles que quando a gente erra, é ok voltar e pedir perdão, consertar o erro, né? Então é um padrão que a gente está ensinando para eles, né? Com certeza, né? E a humildade, ninguém resiste à humildade, né? Nem o próprio Deus, né? Então ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde, né? E quando a gente pede perdão, né, aos nossos filhos, a gente está sendo humilde. É verdade. Né? E a gente vai ganhar o perdão deles, né? Com certeza. Amém. Então isso é realmente maravilhoso, né? É verdade. Realmente o inverso daquilo que a gente, né, não deve fazer, né? Desse segundo motivo aí por que os filhos não nos ouvem. Eu quero agradecer aqui os comentários, eu estou conseguindo ler os comentários bem agora, viu? Eu fiz um óculos só para as lives. Ah, que legal. Aí eu não fico mais olhando assim, sabe, para baixo. Que joia. Muito bom, muito bom. E qual é a terceira razão porque muitas vezes nossos filhos não nos ouvem, não dão ouvidos a gente, pastor? Eu acho que essa terceira razão a gente mesmo também olhar, né, para a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Porque isso é uma verdade para os nossos filhos, mas se a gente olhar quando a gente era adolescente, ou até nos dias de hoje, né, a gente não gosta do que geralmente a gente faz com os filhos, né? Que é o sermão. Sermão! Ai. Principalmente as mães, né? Não sei se é impressão minha, mas nós mães já gostamos de falar, a mulher já gosta de falar por natureza um pouco mais. Aí às vezes fica aguentando aquilo, o filho faz uma coisa, deixa passar. Aí quando chega, aí é aquele sermão de 2 horas, tudo que guardou fala, né? Exatamente, né? O filho pensa assim, né? Eu já ouvi isso dezenas de vezes. A vontade dele acho que era fazer assim, né? Não quero ouvir mais. Né? Mas não é tão pastor? Terrível. Opa, desculpa. Fala um pouco do sermão e qual é a alternativa ao sermão. Como que devemos lidar com a situação? Então, nada, né, faz um adolescente se desligar mais rápido, né, do que quando constantemente nós relembramos ele, né, do que eles devem fazer, da lição, né, das responsabilidades deles, que a gente chama de macaco, né? A gente pode ter uma aula sobre responsabilidade, sobre macacos, né?
e também sobre as suas falhas. A gente, muitas vezes, a gente costuma, né, a estar relembrando eles, né? Já arrumou sua cama, né? Já trocou de roupa, já tomou banho, já fez isso, já fez aquilo, já lavou a louça, né? Então, daqui a pouco a gente está perguntando de novo e está pedindo de novo, e aí a nossa desculpa é, mas se eu não fizer isso, ele não vai fazer, né? Mas essa é uma desculpa, né? É uma desculpa esfarrapada, né? Desculpa a expressão aí, né? Mas a gente precisa colocar consequências para eles, se eles não fizerem, né? Então, o Evandro, né? Ele era um adolescente, sim, aliás, até hoje, ele tem muitos argumentos. Eu queria convencê-lo no argumento, né? Mas ele era melhor do que eu. Né? Só que ele estava errado, ele precisava fazer o que eu tinha dito. E eu aprendi, né, que eu não tinha que discutir com ele, que eu não tinha que dar sermão, né, que eu tinha que dizer, ó, acontece aqui, é assim. Travou um pouco, travou, voltou Voltou, agora, é. Aham. voltou, né? Então, e aí eu aprendi, eu dizia para ele, filho, né, eu requero isso aqui de você. Se você não quer fazer, não faça, mas vai ter consequência. Quer dizer, eu não dava sermão. Por outro lado, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Eu não precisava ficar repetindo, e nem deveria. Né? No terceiro sermão, os filhos já sabem tudo que a gente vai dizer, mesmo que a gente fale, né, de uma forma diferente. Né? Então, sabe, aí os pais ficam como uma vitrola quebrada, né? Ali repetindo, repetindo, cai naquele, sabe, naquele erro ali, fica só. Aí o pai, né, a mãe esquece de ver que o filho também tem qualidade, esquece de enfatizar as qualidades, esquece de falar de forma positiva para o filho, né? Em vez de dizer por que você não foi lá e fez ainda, porque você é preguiçoso mesmo, porque, né? E assim, veja como você é capaz de fazer, sabe, mude o seu linguajar do negativo para o positivo, sabe? Dizendo para o filho o que ele tem que fazer. E não dizendo que ele está errado e não fazendo o que ele não deve fazer. Entende? É algo extraordinário, é algo que, de certa forma, não é tão difícil de mudar, né? Quer dizer, talvez seja difícil a gente pensar É. diferente, mas assim, a transição não é uma coisa do outro mundo, né? Mas daria assim, uma diferença muito grande. Né? Então, quando a gente tiver que falar alguma coisa para o filho, né? Filho, veja como você é capaz de ir lá e arrumar o seu quarto agora, quando o pai te manda, quando a mãe te manda. Né? E depois você vai lá e vê se ele não arrumou, põe a consequência. Eu lembro uma vez, aí o Evandro, sempre o Evandro, né? A Anne dificilmente entra na história, né? A Anne entra na história quando eu pedi perdão, a gente fez o curso pela primeira vez, e eu tinha feito um monte de baboseira com ela, né? Aí eu sentei com ela, pedi perdão para ela, disse que até ali eu tinha feito tudo errado com ela, e eu queria recomeçar. Né? Então, tem muito mais com o Evandro, porque o Evandro, o temperamento dele, né, Diferente. era esse temperamento assim, né? E aí, quando ele já tinha 18 anos, ele tinha tirado a carteira de motorista, e sempre que a gente saía junto, né, ele levava o carro, eu dizia assim, ó, o carro você vai ter, né, o carro sozinho, você vai sair com o carro sozinho quando eu confiar em você. Antes disso, não adianta dizer assim, pai, pode confiar em mim que eu, né? Não, se o pai não confiar, não tem jeito. Eu não vou te dar, né? Mas sempre que a gente saía junto, ele levava o carro. E um dia, eu não lembro até o que aconteceu, mas houve um desrespeito por parte dele, e eu não falei nada na hora. Né? Eu fiquei, o que eu vou falar? Porque no momento de ira você pode, né, fazer as coisas erradas, né? E aí eu não falei para ele. E um dia a gente saiu para ir no culto, aí ele nem sentou no banco do motorista, ele nem pediu para dirigir, né?
E fui eu, e a Anne, acho que a Anne também estava em casa. Estava eu, ele, a Adriane e a Anne, né? E aí, na ida para o culto, eu falei, ó filho, você vai ficar 20 dias sem dirigir, tá? O carro. Uhum. Sabe o que ele É, falou? Ele não falou é, nada. porque já sabia. Ele simplesmente aceitou, né? E veja se ele repetiu isso, né? Ele não repetiu mais aquele erro, aquela falta de respeito para comigo, né? Mas eu não precisei dar sermão, né? Eu não precisei me estressar, né? Então eu fiz da maneira correta, né? Então o sermão é só digamos assim, um Tabaco, descarrego né? nosso, mas não ajuda em nada o filho. E ele, né? Assim, emocionalmente ele está fazendo assim, ó, botando os dois dedos no ouvido, não te ouço mais, né? Então quando a gente repete muito, a gente acaba mostrando que a gente não tem autoridade sobre eles. É, substitui o sermão pela instrução, né, pastor? E cobrança da responsabilidade, né? Isso. Então você instrui a criança, por exemplo, eu vejo aqui com os meus maiores, eles já são responsáveis pelo material escolar, pelas tarefas. Então, a partir do momento que eu vi que eles eram responsáveis, já tinham a responsabilidade, conversei com eles, a partir de hoje, vocês têm que chegar da escola, têm que tirar o material, têm que fazer a lição. Se tiver alguma dificuldade, comunica comigo e tem que estar pronta no dia que tem que estar pronto para levar para a escola. Então, assim, eu instruí o que eles precisam fazer, o que é esperado deles, e a partir do momento a responsabilidade deles. Então, a consequência é que se eles não fizerem, eles vão com uma nota ruim, né? Ou se eles chegarem no final do dia, eu não fiz ainda. Então, eles vão ter que fazer na hora que o outro irmão está brincando. Então, às vezes, a gente não instrui, ou a gente falha na parte da instrução, que a gente não instrui, não passa tempo falando e dá o sermão, né? Então eles não sabiam o que era esperado deles, mas recebe aquele baita sermão, né? Que é mais um desabafo do que realmente uma instrução, né? Exatamente. É. Eu diria assim que até mais do que um desabafo, é um descarrego, Descarrego, né? é. Você descarrega, né, no filho, né? E ninguém gosta disso. Às vezes, né, se alguém que está nos ouvindo aí, ou, né, tem um chefe, né, lá no emprego lá que descarrega, né? Poxa, o cara tem problema em outros lugares, vem descarregar em mim. É, é, Entende? Né? Ninguém gosta, né? Os nossos filhos também não não gostam, gosto. né? Então a gente precisa mudar isso. E essa é uma terceira razão, porque os filhos param de nos ouvir. E o sermão normalmente acontece, eu vejo na minha vida, às vezes quando a gente não é muito constante naquilo que a gente cobra dos nossos filhos. Então a gente vê eles tendo um mau comportamento, deixa passar uma vez, deixa passar duas, deixa passar três, vem na quarta vez, está por aqui e descarrega tudo. Mas na verdade a gente precisa ser mais Uhum. constante no que a gente espera deles. Então, assim, não deixar passar coisas que não se deve, né, pastor? E de repente, no final de tudo lá, descarregar tudo que ficou acumulado. Mas se a gente não é constante no que a gente espera deles com relação à responsabilidade de escola, relacionamento entre os irmãos, o que acontece? Eles vão perceber isso, como o pastor falou no primeiro ponto lá, né? Eles vão perceber que não existe essa constância e que só quando a gente está sobrecarregado, estressado, a gente vai lá dar um sermão, mas a próxima vez a gente deixa passar de novo o mesmo ponto, né? Exatamente. E aí vem a perguntinha, né? Se o filho obedece na terceira vez, por que ele não obedece na primeira? É. Né? Então, existe uma verdadeira obediência. Existe, então, uma obediência que não é verdadeira, que, por exemplo, é essa na terceira vez. Né? Tem pai que diz assim para o filho, eu vou contar até 10. É. Não, está errado. É o pai que deve contar até 10. Deixa eu ver, antes de eu falar alguma coisa para meu filho, deixa eu contar até 10 aqui, pensar, vou tirar do piloto automático. Né? Então, qual que é a verdadeira obediência? É imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração. Essa é a verdadeira obediência. Mas essa, né, a obediência não deve ser o objetivo da nossa paternidade. Já estou dando um spoiler aí, né, de uma outra live, né? O objetivo da paternidade, nós estamos falando do adolescente,
Então já deveria estar chegando, se é que já não deveria ter chegado nesse objetivo, que é a responsabilidade. Qual é a diferença da obediência e da responsabilidade? Abrindo um parênteses aqui. A obediência é uma atitude, a verdadeira obediência, né? É uma atitude correta a um comando externo. Eu recebi um comando, imediatamente eu vou lá fazer. Né? A responsabilidade é a resposta correta a um comando interno. Então, os pais já inculcaram na mente do filho, no coração do filho, agora transferiram, é isso que a gente chama de macaco, já transferiram a responsabilidade para o filho. Agora eu não preciso mais mandar. Eu não tenho que mandar o meu filho, né, alimentar o cachorro todo dia, arrumar a cama todo dia, fazer a lição todo dia. Né? Então, você pode e vai passar por esse treinamento. Mas quando chega-se na adolescência, isso daí já deveria estar completo essa fase aí, né? Amém. Que aula tremenda. Temos que fazer outra live sobre esse assunto. Responsabilidade e Vamos. obediência. E qual que é o quarto ponto, pastor? Porque muitas vezes os nossos filhos não nos ouvem. Então, o quarto ponto, olha, é terrível, hein? E tem pais assim. Né? Os filhos dizem assim, meus pais são irônicos, eles só me criticam. Né? Tipo, na tentativa, né, dos pais tentarem chamar a atenção dos filhos, né, para os problemas do comportamento dos nossos filhos, né? Alguns pais usam a ironia, né? E dizem tipo coisas assim, claro que você come coisas bem saudáveis. Essas batatinhas fritas são legumes, né? Ou então, diz assim, né? Em que tipo de encrenca você se meteu no colégio hoje? Ou, né? Quando você age desse modo, fico até surpreso que ainda tenha algum amigo. Sabe? Isso daí é ironia, isso daí é você, sabe, não querer mudar o comportamento do filho, mas você atingir a dignidade do filho. É quase que uma zombaria. Você está desrespeitando o seu filho. Né? E se a gente quer que eles nos respeitem, primeiro a gente precisa respeitá-los. Eu faço transporte escolar aqui, né? Então, hoje, assim, já de alguns anos para cá, os meus alunos que eu transporto são todos adolescentes. E às vezes tem que puxar a orelha deles lá no bom sentido, né? Assim, tem que chamar a atenção deles, né? E algumas vezes eu já disse assim, olha, você precisa me respeitar. E você precisa respeitar os teus colegas. Porque eu te respeito. Se você acha que eu não te respeito, você pode me dizer. Então, primeiro eu tenho que dar o respeito a eles. E depois eu posso exigir o respeito. Então, jamais eu vou tratar de forma desrespeitosa. Porque aí eu estou sendo um exemplo para eles. Né? Então, será que eu posso criticar o meu filho? Claro que sim. Mas desde que seja na hora certa, uma crítica construtiva. E essa daí é uma crítica destrutiva. Né? Então, o que os filhos vão fazer? Né? Quais são as ações dos filhos que têm pais irônicos? Né? Ou eles vão ironizar também, vão atacar os pais, vão debater, dependendo do temperamento, ou vão se fechar, vão se calar, vão sair. Né? Mas uma coisa vai acontecer com esses dois tipos de temperamentos. Eles não vão mais ouvir os pais. O que os pais falarem não terá mais valor, sabe? Eles vão começar a ter ódio do pai, ter ódio da mãe. Então, olha, isso é terrível. Né? A gente não pode fazer isso e o nosso modelo é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo está sempre de braços abertos para nos perdoar, ele nunca ironiza. Né? Aliás, a gente sempre diz, né, que o Espírito Santo ele é doce. Quando ele nos aponta um erro, um pecado, né, uma falha cometida como essa que eu citei agora há pouco, né, quando eu fui buscar o meu filho, o Espírito Santo disse que eu tinha que pedir perdão.
né? O diabo, ele é irônico, né? O diabo, ele está vendo, você não presta mesmo, olha o que você fez aí, ó. Você não é um bom pai, você não presta mesmo, desista. O Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele é doce, ele diz, filho, você errou aqui, filho, vai lá, peça perdão. O diabo generaliza, o Espírito Santo é específico e é doce. E nós precisamos copiar o Espírito Santo de Deus. Que lindo isso, pastor, porque a correção, né, do Senhor sempre é com relação às nossas atitudes, não desmerecendo o nosso caráter ou a nossa identidade como os filhos em Cristo Jesus. A gente não deixa de ser filhos de Deus cada vez que a gente comete um erro, né? O Senhor não diz que Ele tem vergonha da gente, né? Eu tenho vergonha de ter você na minha família, de ter te comprado como filho. Não. A correção do Senhor é para o filho que ama. E a nossa identidade não muda quando a gente comete um erro. E às vezes a gente falha nisso com os nossos filhos, né? A gente ataca a identidade deles, a hombridade deles. Como o pastor disse, a gente julga as intenções deles, né? Acusa de ser egoísta, de ser alguma coisa, né? Em vez de tratar com essa doçura. Então é um grande aprendizado. E realmente isso traz um bloqueio, porque quem gosta de ser humilhado, envergonhado, né? E talvez enquanto eles moram debaixo do nosso teto, eles se sentem obrigados ali a lidar com aquilo ali e vão internalizando. Mas vai chegar um dia que eles não têm essa obrigação mais. E qual vai ser o desejo deles de ter um relacionamento conosco se tudo é crítico, né? Exatamente. Imagina, né? Será que a gente ficaria numa igreja onde o pastor nos tratasse dessa forma? Né? A gente sairia correndo. Tem tantas igrejas, né? Agora, os nossos filhos só ficam dentro de casa, né, porque eles não têm para onde fugir. Se eles tivessem, eles sairiam. E muitos saem, né? Sabe que uma vez teve um estudo e o presidente da Universidade da Família, o senhor Jorge Nishimura, né, ele disse que sabe qual é o maior problema das pessoas que não têm moradia, que são os sem-tetos, e que não querem ter uma moradia ou que não conseguem ter uma moradia? Não é dinheiro. Não é financeiro o problema. É problema de relacionamento. Uau, uau. Né? Não ter relacionamento. Eles foram, de repente, eles tiveram pais desse tipo. Né? E aí eles fugiram de casa. E aí o inimigo aproveitou ali e tal, sabe? Então, veja, pais, né, que estão nos ouvindo. É muito importante a gente preservar a identidade do filho, a dignidade do filho, assim como Deus, assim como o Espírito Santo preserva a nossa. E o Senhor nos dá a graça de quebrar esse ciclo, né, pastor? Eu conheci uma pessoa aqui nos Estados Com Unidos certeza. que mudou para cá e estava muito difícil as coisas, mas ela falava: eu não quero voltar para casa porque eu sei que minha mãe, né, meu pai vão falar: ah, você é um fracasso, todo mundo vai para os Estados Unidos dar certo, você não deu, porque ela estava tão acostumada a ser comparada com outros, criticada, ela tinha medo de ir embora as coisas estivessem difíceis, porque ela não tinha ela tinha medo de chegar lá e saber que no primeiro momento talvez eles vão falar: ah, que bom que você está aqui, mas depois ia começar a comparação, a crítica, mas como que não deu certo para você lá e tudo mais. E às vezes a tendência da gente que viveu isso, né, essa moça comentando comigo, é repetir esse ciclo de crítica sobre os outros, sobre os filhos, né, mas o Senhor nos dá em Cristo Jesus a oportunidade de quebrar isso e viver uma nova história, né? Exatamente. E nessa live aqui, né, tão simples, tão rápida, né? Aliás, já está completando 1 hora e a gente tem o quinto ainda, né? O quinto ponto. Mas você pode tomar a decisão de fazer a diferença. Não importa como chegou até você, né, Tatiana? Importa que Deus quer fazer a diferença na tua vida. Né? Não importa se erraram com você. Né? Tem aqueles, né, que têm, digamos assim, que são como Abraão, né? Outros são como Isaac e Jacó, né? Abraão, ele ele teve que começar a coisa, né? Então ele foi o primeiro e a gente pode ser o primeiro a começar na nossa geração, na nossa descendência, na nossa família, né? Isaac e Jacó já receberam alguma coisa, né? Mas Abraão foi o primeiro que começou.
Então, não importa como chegou até você, importa que Deus pode fazer a diferença na sua vida e através da sua vida. Amém. Vamos lá então para o quinto ponto? Vamos lá, o quinto ponto é forte também, pelo menos na minha opinião, viu? Aham. O quinto ponto é: meus pais não esperam que eu os ouça. Né? Eu coloquei aqui entre parênteses, né? Os pais rotulam os filhos. Né? Então, muitos pais acham normal, né, estar em conflito com os adolescentes. Essa fase é assim mesmo. Né? Eles são aborrecentes, eles deixaram de ser crianças e agora são crianças. Né? Então, é a falta, né, da comunicação, né, é normal. Né? Então, os pais já rotulam os adolescentes. Né? Rotulam os adolescentes de rebeldes, de preguiçosos, de egoístas, de mentirosos. Né? Então, os pais já estão desistindo antes mesmo, né, de tentar. Antes mesmo de começar, os pais já estão desistindo. Né? Então, na verdade, os pais falam para os filhos já esperando que os filhos não os ouçam. Né? E isso é terrível quando a gente já rotula. Por quê? Porque a sociedade tem dito que é normal o adolescente se rebelar. Né? Mas isso é uma mentira, é um sofisma, Amém. né, na mente dos pais. Né? Sofisma é uma mentira com um jeitinho de verdade. Não, parece que é verdade. Pois é, só parece, porque é mentira. Né? Agora veja, eu até botei uma frase ali, né? O rótulo, né, mostra os ingredientes de um produto. Né? Já quem põe rótulo nas pessoas mostra os ingredientes de si mesmo. Né? Então, a gente não deve rotular os nossos filhos. Não deve achar que automaticamente eles não vão nos ouvir. A gente não deve desistir antes de tentar. Aliás, a gente não deve desistir nunca. Né? Os vencedores têm algumas marcas. Né? Uma delas é a perseverança. Amém. Desistir, né? Não existe essa palavra no dicionário dos vencedores. Amém. Né? E nós, como pais, precisamos ser vencedores. Amém. Né? Em Cristo nós já somos mais do que vencedores, diz a palavra. Mas às vezes a fonte está contaminada. Né? Amém. Então a gente está falando nessa live sobre 5 razões porque os filhos não nos ouvem. E muito interessante, quem chegou na metade pode depois ouvir de novo, vai ficar lá no Instagram. E eu queria, pastor, passou tão rápido o tempo, é uma pena, né? Mas fomos muito edificados. E eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre esse assunto, sobre comunicação, relacionamento de pais e filhos, por favor. Então, né, eu queria deixar para você que está nos ouvindo, né? Pense, pai, pense em longo prazo. Não pense a curto prazo. Né? Mas pense quando o seu filho for adulto, como que vai estar, né, o teu relacionamento com ele, como que vai ser o relacionamento com a futura esposa, com o futuro marido, né, deles. Né? Então a gente precisa se comunicar, mas se comunicar de forma verdadeira, de forma, sabe assim, a gente se doar verdadeiramente, a gente prestar atenção, a gente não deixar os filhos só com a sobra do nosso tempo. E a gente precisa fazer isso regularmente. A gente precisa respeitar, considerar, né, a particularidade de cada filho. Né? Nenhum filho é perfeito. Né? Todos os filhos têm defeitos, mas todos os filhos também qualidades. Também têm qualidades, assim como nós. Nós também não somos perfeitos. Né? Então a gente não pode exigir, né, que os nossos filhos sejam perfeitos. Né? Respeite ele. Né? Trabalhe junto com eles. Né? Fale com a sua esposa, fale com o seu marido, né? Se alinhe com o seu cônjuge primeiro e junta, né, os seus filhos e conduza-os nessa verdade que é a palavra de Deus. Conduzir é diferente de empurrar.
Conduzir é como se, né, você abraçar o seu filho e você ir junto com o seu filho. E não dizer assim, vai você. Não, sabe? Veja, é maravilhoso ser pai, é maravilhoso ser mãe, né? E a gente precisa, né, se entrar, né, realmente no que diz a palavra do Senhor. A gente precisa pensar como o Senhor diz para nós pensarmos. Nós não devemos entrar na forma desse mundo, né? Encoraje seus filhos nas qualidades deles, né? Dizer que eles estão fazendo um excelente trabalho, né? E com certeza, né, os seus filhos trarão muitas alegrias para vocês, né? Então, a comunicação, Tatiana, para nós encerrarmos, né, faz parte de um princípio essencial da família, independente do temperamento seu, do temperamento do seu filho, né? Veja, nós conhecemos, eu conheço particularmente, e creio que você, né, que está nos ouvindo, conhece também, famílias que não têm o evangelho como sua regra de fé, né? Mas são famílias boas, são famílias unidas, né? São famílias prósperas, né? São famílias felizes, né? Agora imagine eu e você que temos Cristo. Por que a gente perde muitas vezes isso? É porque essas famílias que eu citei, às vezes ela não conhece o Cristo da Bíblia, ela não conhece o Cristo dos princípios, mas elas, de alguma forma, aprenderam os princípios e estão praticando. E estão vivendo aqui nessa terra o que tem de melhor para elas, né? E nós que temos o Cristo, que temos tudo para viver o melhor aqui nessa terra, e ainda, além disso, a vida eterna com Cristo, com Deus para sempre, né? Às vezes a gente não está se apropriando desses princípios bíblicos. E os princípios bíblicos, eles colocados em prática, pode ter certeza, eu te garanto, 100% das vezes vai funcionar. Então, a falha nunca está em Deus, a falha nunca está na palavra dele, né? A falha nunca está no próprio Cristo, ou no princípio, mas sempre está na gente. Amém, amém. Que palavra tremenda, pastor. E que a gente possa mesmo buscar esse conhecimento, né? A Bíblia tem esse conhecimento para a gente. Hoje em dia tem cursos maravilhosos. O pastor Juscelio ministra vários cursos com a esposa dele. Vocês podem mandar uma mensagem no direct dele, né? Pedindo informação dos cursos. Hoje em dia acho que tem muita coisa online também. Então, assim, está à disposição, né? Deus tem levantado homens, mulheres, materiais para nos dar esse conhecimento. Então, a gente tem que ter essa sede, essa fome de buscar esse conhecimento e buscar em Deus a transformação para a nossa casa. Como o pastor disse, né? A gente não precisa se acostumar ao errado, achar que é assim mesmo, né? Que dentro de casa é uma guerra, marido com mulher, filhos, uma guerra constante, uma falta de paz e achar que isso é normal. Não, Deus tem algo diferente para a gente, para os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E quando a gente começar a experimentar esse novo de Deus dentro do nosso lar, a gente vai brilhar para os que estão ao redor da gente, né? Então é algo tremendo, né? O que eu posso deixar para vocês hoje é não se conforme com o menos, porque Deus tem a vida de excelência, vida de abundância, né? Isso inclui os nossos relacionamentos familiares. Então, que a gente possa viver isso que a gente tem aprendido, né, pastor? Muito obrigado pela sua presença, pelos conselhos, pela sabedoria compartilhada aqui com a gente. Fui muito edificada, tenho certeza que muita gente foi também. Então, eu queria te agradecer primeiramente e pedir para o senhor encerrar orando. Amém, Tatiana. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui que é um privilégio, né, estar aqui com você, né, com os nossos ouvintes aí, esses que estão conosco agora ao vivo e com aqueles que ainda estarão também depois, né, vendo essa live gravada, né. Para nós é um privilégio. Sempre que você quiser, né, como tem muitos outros assuntos que a gente pode ver dentro desse assunto paternidade ou até mesmo casamento, né, assunto família, né, Deus assim tem nos dado graça de ter alguns entendimentos, né, e a gente gostaria de repassar. Amém. Amém? Amém.
Posso orar então? Claro, com certeza, por favor. Ok. Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, te agradecer a Deus pela tua infinita bondade, Pai. Ó Deus, te agradecer por esta live, Senhor. Senhor, te agradecer por tudo que foi falado aqui, Senhor, que com certeza, Pai, primeiro, Senhor, nasceu, Senhor, no teu coração, Senhor, Jesus. e, Senhor, tu colocaste no nosso coração, Pai, nós passamos aqui, Senhor, para esses ouvintes, Senhor. Eu não conheço, Pai, a Tatiana, o Senhor não conhece a realidade, Senhor, dos nossos ouvintes, mas tu conheces, ó Pai. E o teu Espírito Santo, como nós falamos aqui, Senhor, nesta live, ele é doce, Senhor. Ó Deus, ele fala, Senhor, aos nossos corações. E eu quero te pedir, Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale, Senhor, em cada coração, Senhor, de cada ouvinte, Pai, que porventura, Senhor, esteja passando, Senhor, por este problema, Pai, de que os filhos ao Senhor não estão ouvindo, Pai. Ó Deus maravilhoso, que esta live, Senhor, possa ter falado com eles, ó Pai, e que teu Espírito Santo, Senhor bendito, vai, Senhor, mostrar, Senhor, a forma, Senhor, mostrar o dia, Senhor, mostrar a hora, mostrar o momento, Senhor, propício, Senhor, para este pai, para esta mãe, Senhor, começar a resolver este problema, Pai. Que estes pais, ó Deus, possam confiar em Ti, Senhor, possam depositar, Senhor, ó Deus, toda a sua confiança em Ti, Pai, mesmo que pareça-lhes ser errados, mesmo que eles acusem, Senhor, os seus filhos, ó Pai, de estar completamente errados, ó Pai, que eles possam, Senhor, como pais, como tutores, ó Deus, dos seus filhos, ó Pai, colocar em prática, Senhor, o que foi, Senhor, falado aqui nesta live. Pai, queremos, ó Deus maravilhoso, abençoar, Senhor, a cada indivíduo, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, Senhor, a cada família, Senhor, nesta noite, Pai. E o fazemos, ó Deus, no nome santo e poderoso, Senhor, do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, amém, amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigada a todos que estiveram assistindo conosco. E se você se sentiu convicto no seu coração que algo precisa mudar, fale com Deus agora quando a gente acabar essa live. Não deixe isso passar e ser só mais um conhecimento, mas fale com Deus, peça perdão e peça ao Espírito Santo que te ajude a partir de amanhã, quando teus filhos acordarem, fazer diferente, né? Conversar com eles e fazer diferente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, vai te ajudar nessa missão. E quando o Senhor coloca uma convicção no nosso coração de erro, de algo que a gente ainda não sabia, Ele coloca para que haja melhora, transformação, e não para nos deixar condenado. Então converse com Deus, peça perdão e eu tenho certeza que você vai experimentar o novo de Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Um abraço para sua esposa, para os filhos. E até a próxima, né? Se Deus quiser, logo teremos outras aí. Com certeza. Obrigado, Tatiana. Abraço para você também, para o maridão aí, para os filhos. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Deus abençoe o pessoal também que nos ouviu aí. Amém. Boa noite a Abraço. todos. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Deus abençoe.